14:13 diz assim: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? O tema dessa palavra é evangelize. É uma chamada de Deus para nossas vidas. E quando o apóstolo Paulo ele escreveu, esta passagem aqui, ele está fazendo uma chamada para nós, que somos filhos de Deus. Ele não vai falar para alguém que está no mundo para falar de Jesus para alguém, porque essa pessoa ela não conhece. Mas essa chamada é para mim e para você, que vem todos os cultos, que escuta a palavra de Deus toda semana, que lê a palavra de Deus em casa. Nós precisamos compartilhar do Evangelho. E nós somos como soldados, certo? E como soldados, nós estamos lutando não contra as forças carnais, mas sim contra as forças espirituais. Satanás, ele oprime, Satanás, ele cativa muitas pessoas em vícios, em pecados, sabe? Em doenças. E Deus, ele está nos chamando para compartilhar, para levar esse evangelho, para libertar essas pessoas. Amém? E Deus, ele chama você nesse dia, para levar essa palavra. E como soldado, Jesus, ele é o nosso grande general. Jesus, ele é o dono da obra. Se ele manda você fazer alguma coisa, se o Espírito de Deus direciona você para fazer alguma coisa, vá. Porque Deus, ele sendo o dono da seara e ele sendo o dono da obra, ele vai fazer com que aquilo que você obedeceu e aquilo que você falou seja confirmado com sucesso. Às vezes aquela palavra que você ministrou, talvez você não receba o fruto naquele momento, mas aquela palavra ela vai estar guardada no coração daquela pessoa, e que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa venha se arrepender e venha lembrar daquelas palavras. Amém? E o nosso grande general, que é Jesus, ele nos chama para quebrar as correntes invisíveis que estão sobre as crianças, adolescentes, jovens e pais de família. O Senhor Deus, ele nos chama para levar essa palavra a todas as pessoas, sem acepção. Sabe, crianças que estão nas escolas, que às vezes estão passando por traumas emocionais, pais de família, que muitas vezes vivem uma vida de miséria. Às vezes o marido, a esposa só anda brigando, sabe? Filhos que são rebeldes. O Evangelho, ele está aqui para transformar. E nós vivemos o Evangelho que transforma. E Jesus Cristo, ele clama aos nossos corações para a gente ir. Quando o Senhor Deus, ele visitou Isaías, quando Isaías teve a visão, Deus, ele falou bem assim: quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Aí Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós precisamos, assim como Isaías, estar disponíveis para o chamado de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: você está disponível ao chamado de Deus? Você está disponível para aquilo que Deus te chamou? E nós temos um remédio para curar as pessoas. Nós temos a chave que pode libertar essas pessoas. E esse remédio e essa chave se chama Jesus. Amém? E Jesus Cristo, ele fala: usem a minha palavra para anunciar a vida. Eles precisam de vida e paz. Use a principal arma que eu dei a vocês, a minha palavra. A palavra de Deus é a arma. A palavra de Deus, ela é considerada como uma espada de dois gumes. E eu te faço uma pergunta: você está usando essa arma
Você está usando essa arma para quebrar as correntes do inimigo na vida das pessoas? Ou você está guardando a sua arma lá no seu quarto, lá no seu cantinho, e você não está usando ela? Como o bispo disse, mesmo aqui no culto já é um momento de guerra, ainda mais lá fora, que nós precisamos orar, que nós precisamos clamar a Deus, e que nós precisamos evangelizar. Esse nada mais é que um forte brado de Jesus em nossos corações. Mas será que estamos dando atenção a esse clamor, que vem do próprio Deus, ou estamos dormindo espiritualmente? Deus ele fala, mas muitos estão dormindo espiritualmente, muitos estão apáticos espiritualmente, e Jesus, ele continua falando no nosso coração, sabe por quê? Porque aquelas vidas que estão lá fora, a qualquer momento pode morrer e perecer, e o nosso tempo aqui é curto. Em relação a essa ministração, eu quero falar do primeiro ponto aqui, que nós precisamos falar de Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu preciso falar de Jesus. Amém. Em Romanos 10:17 diz o seguinte: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir a palavra de Deus? É crer e ter fé. A partir do momento que você compartilha o Evangelho, aquela palavra, ela gera fé no coração das pessoas, sabe? Ela gera fé. E para as pessoas crerem em Jesus Cristo e invocar o nome de Deus, é necessário primeiro dar crédito, sabe? Mas para elas darem crédito, nós precisamos falar do Evangelho. E hoje, infelizmente, muitos, principalmente jovens, estão dando mais créditos às filosofias deste mundo do que à palavra de Deus. Agora, por que os jovens estão dando mais créditos às coisas do mundo? Porque nós não estamos usando a nossa principal arma, que é a palavra de Deus. Nós não estamos indo lá, sabe, em frente da escola e falar do Evangelho. Nós não estamos indo em hospitais e falar de Jesus. Nós não estamos indo em pontos de ônibus ou dentro dos ônibus falar de Jesus. Nós não estamos indo na balsa, principalmente, falar de Jesus. E os que vão são poucos. E você que não está indo, você que não está proclamando a palavra de Deus, para refletir. A salvação não é só para você, a salvação é para os que estão lá fora também. Amém? Queremos simplesmente falar coisas do dia a dia. A gente quer simplesmente falar de algum time, ou o que está acontecendo na nossa vida, mas a gente recua em falar de Jesus. A gente fala de tantas coisas, mas a gente não fala do principal argumento, que é Jesus. Nós precisamos falar do Evangelho. Estamos pensando em nossos próprios interesses. Queremos trabalhar, estudar, fazer vários cursos, conhecer uma pessoa para casar. Isso não é errado, não. Mas o errado é fazer com que essas coisas sufoquem os sonhos de Deus em nossas vidas. Essas coisas é necessário a gente sim fazer, mas ela não pode sufocar a palavra de Deus em nossas vidas. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. A nossa vida com Cristo, ela precisa ser priorizada. Em Mateus 19:29 diz: todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui, Jesus está falando de você renunciar, de você se importar mais com o reino, de você se importar mais com aquilo que é eterno. Deus, Ele quer que nós nos entregamos por inteiro a Ele, 100%.
E Deus, Ele não chama preguiçoso para a sua obra, mas Ele chama trabalhadores. Tanto é que quando o Senhor, Ele chamou os apóstolos, os discípulos, todos faziam alguma coisa. Uns eram pescadores, outros eram coletor de impostos. Então, cada um tinha uma função na sua cidade. E Deus, Ele chamou esses para falar do Evangelho. Deus, Ele chamou esses para arrebatar, para pescar homens. E Deus, Ele chama você. Talvez você trabalhe em uma farmácia. Talvez você seja uma pessoa que tem o seu próprio negócio. Talvez você seja um advogado. Talvez você seja uma pessoa autônoma, sabe? Que seja um pedreiro, seja lá o que for. Deus, Ele chama você na capacidade que você tem. E Ele quer usar a sua vida para falar do Evangelho. Tem um evangelista chamado Smith Wigglesworth, que o cara era encanador. Ele ia na casa das pessoas, além dele consertar o que estava quebrado, ele falava de Jesus. Ele falava, todas as vezes que ele ia para a casa de alguém consertar alguma coisa, sei lá, para fazer o trabalho dele, ele sempre falava do Evangelho, todos os dias. E ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Sabe por quê? Porque ele tinha disponibilidade, ele falava, ele estava obedecendo a palavra de Deus. Então, meu irmão, onde quer que você esteja, fale do Evangelho. Tem pessoas que vão ouvir, tem pessoas que vão ouvir, tem pessoas que não vão ouvir, com certeza. Mas pode ter certeza que a maioria vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Em Isaías 59, a partir do versículo 9 até o 11 diz: pelo que a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como no crepúsculo. E entre os vivos, somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e andamos gemendo como pombas. Esperemos justiça, e ela não aparece. A salvação, e ela está longe de nós. Isso aqui são os perdidos. Os perdidos, eles estão cegos, eles estão mortos espiritualmente, eles estão cambaleando, eles estão tropeçando. E a qualquer momento eles podem cair e nunca mais voltar. A qualquer momento eles podem morrer e nunca mais voltar e perecer. E essa responsabilidade está em nossas mãos, de falar do Evangelho. Será que isso não te incomoda? Será que isso não te incomoda? Se isso não está te incomodando, você precisa rever. É necessário nós falarmos do Evangelho. Amém? Quem anuncia as boas novas para um sedento, entrega o presente da graça de Deus, que é a salvação. Quando você anuncia a palavra de Deus para uma pessoa que tem sede, para uma pessoa que tem fome, você está anunciando a salvação. E você está livrando uma pessoa do inferno, amém? Segundo ponto, precisamos ser apaixonados. O missionário Hudson Taylor dizia: se eu tivesse 1000 almas, eu os daria todas para a China. Se eu tivesse 1000 almas, eu os daria todos para a China. Olha só que amor. Um missionário que se entregou, sabe? Que dedicou a sua vida a Deus. Paixão que ele tinha de fazer as coisas para Deus. E eu te faço a pergunta, eu faço essa pergunta para mim: nós estamos tendo essa mesma paixão de nos entregar, de dar a nossa vida? E entenda uma coisa, e eu quero que isso fique bem registrado na mente de vocês: nós vamos prestar conta para Deus em relação a esse bairro, em relação à escola, em relação ao nosso trabalho. Jesus não nos chamou para vivermos a nossa vida, mas sim para vivermos a vida dele, para espalhar o aroma suave de Cristo. Jesus, ele nos chamou não para nós vivermos os nossos próprios interesses, mas para viver os interesses do reino,
para viver os interesses dEle. Você está vivendo os interesses de Deus? Nós vamos prestar conta, meu irmão, da nossa casa principalmente. Apresenta a sua casa diante do Senhor, fale do Evangelho, ore pelos seus filhos, ore pelos seus parentes. A paixão inicia quando eu começo a me relacionar com Cristo. Cada vez que eu vou me aproximando dEle, Ele vai se aproximando de mim. Se você não tem paixão por Cristo, é porque você não está se aproximando dEle, é porque você não está orando, é porque você não está lendo a Bíblia. Então, se você não tem essa paixão, comece a mergulhar, comece a se apaixonar por Ele. E assim Ele começa a colocar os sonhos dEle em nossos corações. Deus, Ele vai colocar os sonhos dEle em seu coração. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer achar Deus? Então busque Ele. Você quer encontrá-lo? Então mergulhe, então busque Ele. E é isso que devemos ansiar todos os dias em nosso coração, e ver quais são os seus planos para nós, quais são os planos de Deus para nossas vidas. Você já sabe? Busque a Ele. Um evangelista chamado Arno Paus, ele escreveu um poema chamado Encontre o Perdido, que diz assim: o meu amor você tem recebido, tuas necessidades tenho suprido, por mim você foi convencido, a minha mensagem você tem contido, o meu amor muitas vezes retido, a você faço um pedido, para alcançar o perdido, o meu sangue foi vertido. Busque o coração entristecido, pelo pecado há muito escondido, encontre o arrependido, para por mim ser remido, a você faço um pedido, encontre o perdido. Então nós precisamos ter prioridade em nosso coração para encontrar os perdidos. E também, assim como Charles Studd também dizia: se Jesus é Deus e morreu por mim, qual é o sacrifício tão grande que eu não possa fazer por Ele? Olha só, se Jesus é Deus e morreu por mim, qual é o sacrifício tão grande que eu não possa fazer por Ele? Que palavra, né? Aqueles que são apaixonados por Deus verdadeiramente, têm no coração um só objetivo: espalhar o aroma de Cristo e fazer conhecido o seu santo nome. Olha só, se você tem paixão, se você tem amor, você quer espalhar do Evangelho, você quer compartilhar das boas novas. Amém? E o terceiro ponto é: precisamos nos preparar. E ainda citando aqui o evangelista Smith Wigglesworth, ele dava um conselho constante para os jovens, e ele falava bem assim: encha o seu coração e a sua mente com a palavra, memorize passagens da Bíblia com o nome do livro, capítulo, versículo, de modo que você possa citá-la corretamente quando estiver em reuniões, ao ar livre ou pregando para algumas pessoas. Ao fazer isso, estará lançando sementes no coração de quem ouve, as quais o Espírito Santo fará germinar. Ele será capaz de trazer à sua mente os textos que você memorizou um dia. Você precisa estar transbordante da palavra de Deus, tão cheio ao ponto de jorrar da sua boca palavras vivas. Os crentes são fortes apenas quando recebem com fé simples. Ela vivifica aqueles que se baseiam nela em sua vida diária. Então é uma chamada para você meditar nas palavras, e o Espírito Santo, ele vai trazer memória, e quando você estiver no meio das pessoas, meu irmão, ele vai te usar para falar do Evangelho, para proclamar as palavras, e você vai ficar surpreendido, porque o Espírito Santo, ele vai fluir como rios de águas vivas. Amém? E ele quer usar a sua vida para levar essa salvação para as pessoas, para iluminar os corações das pessoas.
E como diz em Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é o mandamento de Deus, nós proclamar o Evangelho. E muitos não estão cumprindo. E Jesus, ele não falou para as pessoas despreparadas, mas sim para as pessoas preparadas. E quantos de nós temos nos preparado constantemente para falar do Evangelho? E em João 15:16 diz também: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vai e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir o Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, amém? Foi Deus que te escolheu. Gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Deus, Ele falou ao seu coração essa palavra. Faça valer a pena aquilo que Jesus fez por você na cruz. Se dedique àquilo que o Senhor tem ministrado com você. Fale do Evangelho. Existem muitas pessoas perdidas, talvez pessoas até mesmo dentro da sua casa, pessoas que precisam de Deus. Seja um canal de bênção, seja uma luz. Deus, Ele chamou para você guerrear. Ore, fale do Evangelho, busque ao Senhor, seja uma bênção. E como diz Daniel 12:3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então Deus, Ele chamou você para levar multidões. Seja uma estrela reluzente, conduza muitos à justiça, muitos ao reino de Deus, amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Gostaria de chamar o bispo para dar a bênção.